Sejam todos bem-vindos ao canal OT Play TV, o canal de streaming do Grupo Timoneiro, e também as nossas redes sociais, aqui no @Jornal Timoneiro Canoas. Eu sou o Vanderlei Dutra e você já está vendo aí na tela dividida que eu recebo hoje o vereador Emílio Neto, do PT. Essa é uma série de entrevistas que estamos fazendo pós-primeiro turno com todos aqueles que foram eleitos, os 21 eleitos vereadores aqui para a cidade de Canoas. Vereador Emílio Neto, seja bem-vindo, obrigado pela visita. Obrigado, Vanderlei, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Acompanhei bastante várias entrevistas e trabalhos que vocês fizeram, não somente nos estúdios, mas também nas ruas, e quero já te parabenizar pelo excelente trabalho que fez, inclusive durante as enchentes, trazendo todas as informações necessárias para o povo canoense. Obrigado. Oitavo mandato, indo para o oitavo mandato, né? Isso. São 7 mandatos já. Um dos vereadores com mais tempo de casa na história, com certeza, mas atualmente o segundo, o mais longevo, né? Advogado também. Eu vou começar te perguntando sobre a enchente, já que tu falaste, vamos começar falando sobre isso. Porque eu sei que tu também estiveste lá, tem vídeos teus, principalmente no antes ali, tudo aquilo que aconteceu no bairro Matias Velho, né? Bairro Matias Velho é uma base tua, dá para dizer isso? Sim, eu tenho uma votação considerável naquele bairro. É o terceiro bairro onde eu mais faço votos, né? Então, mas lá era onde a princípio desconfiava-se que lá era o ponto crítico dos diques, né? Por isso que eu concentrei muito lá, porque lá foi o primeiro vazamento, não foi vazamento, né? Mas foi o primeiro lugar onde as águas passaram pelo dique, né? Então lá foi o local mais crítico. Depois a gente viu que também rompeu ali no bairro Fátima, no fim da rua Allan Kardec, né? Mas no bairro Matias Velho foi o que me deixou mais apavorado, né? Porque eu estava lá em cima do dique, né? E a água passava pelos meus pés. E ali então eu senti muita angústia, porque eu via a altura que a água estava. Sim. E eu olhava para baixo e via os moradores do bairro Matias Velho, principalmente ali na rua Curitiba. As pessoas assim, 5 metros para baixo, as pessoas caminhando, andando de bicicleta, normal. E eu olhei a água e imaginava a água, né? A água sempre nivela, né? E eu imaginei assim, aquelas casas seriam todas cobertas. Aquilo que me angustiou muito. E eu acho que para as pessoas tentarem entender, porque só indo lá para entender isso que o vereador está falando. É como se tu estivesse na beira da praia, em cima dos cômoros ali das dunas, e o mar estivesse nos teus pés, e tu olhasse para o outro lado e visse todas as casas, que tu estivesse na altura do telhado das casas, e do lado de cá o mar estivesse nos teus pés. Isso, exatamente. É isso, porque é exatamente um oceano pro outro lado. Isso. É algo muito impressionante mesmo, né? Aquilo me impressionou. Tanto é que eu dizia para as pessoas, vocês vão morrer afogados. Não é nem que vão perder a casa, vocês vão morrer afogados, né? E, infelizmente, perdemos 31 canoenses, né? Exato. Que morreram por afogamento, né? É muito triste isso. É muito triste, é muito, muito horrível, né? Nunca imaginei passar por uma situação Ontem eu fiz uma conversa, inclusive, com o Dr. Renato, que foi durante muito tempo o coordenador do Proguaíba, e o tema da nossa live, que está aí no nosso canal, para quem quiser ver, procura aí, dentro da Semana Interamericana da Água, era sobre o direito à informação, né? Em relação aos desastres e a questão do clima, né? E ali fica muito claro para mim que todo mundo que mora no lado oeste, muito pouca gente, tinha noção do que podia acontecer. Né, vereador? A grande maioria não tinha noção. Muita gente não sabia nem que morava num lugar que era protegido por dique. E mesmo os que sabiam que tinha um dique, não tinham noção que se a água passasse, a água viria tão longe. Faltou informação, faltou memória, né? Com esses 7 mandatos que tu tem, eu já perguntei isso para outras pessoas, mas quero perguntar para ti também, para a gente até poder projetar o futuro, né? O quanto faltou de discussão sobre esse assunto na cidade? Porque não era prioridade da cidade discutir isso. Depois que a água parou de entrar, foi se esquecendo, né? Mas olhando para o passado assim, né, com o seu histórico de dentro de Câmara de Vereadores, o quanto isso não se discutiu, ou quanto isso se discutiu, mas não foi suficiente? Tu sabe... eu vou te confessar, Vanderlei, eu estava em cima do dique e eu não imaginava que a catástrofe seria tão extensiva como foi. Eu não imaginava isso.
Eu imaginei que ela ia subindo, subindo, depois a água ia equilibrar e as pessoas teriam ali prejuízo, mas vai subindo devagarzinho, vai saindo, sabe? O receio ali era as primeiras quadras, porque ia pegar ali... Isso, depois o pessoal vai, tipo assim, a água vai expulsando ele, entrou, vai indo. Eu não imaginei, porque daí estourou também lá na Rio Branco. E aí vinha água pela Rio Branco, vinha água pela Matias e vinha água pelo Mato Grande. Então, tinham 3 entradas de água e não parava de chover. Então, a catástrofe foi muito além do que eu imaginava. Mas anterior ao rompimento dos diques, o prefeito esteve na Câmara na quinta-feira, porque rompeu no sábado de madrugada, né? E ele disse, a situação é muito difícil, o governador Eduardo Leite está chamando atenção, assim, assim, assim. Mas com tudo aquilo, né? Bom, nem os piores analistas ali da questão meteorológica imaginava que seria um encontro de circunstâncias negativas, né? Ou uma tempestade perfeita, como se chama. Pois é, porque vai dando tudo errado. Choveu naquele rio, deu problema aqui, deu problema lá, choveu aqui dentro, ou seja, a água não estava saindo lá em Rio Grande, trancou um ponto, Guaíba aqui. Então, foi uma simultaneidade de fatores que contribuíram para isso, que ninguém imaginava que seria tamanho. Tudo bem, ó, gente, vamos evacuar, vamos sair, vai dar problema. Mas o que eu imaginava? O cara que é acamado, que está deitado e que a família não conseguiu entrar, vai morrer afogado. Mas eu não imaginava que as pessoas iam ter que sair pelo telhado da casa, entendeu? Eu achei que iam sair normalmente, tranquilo, muito embora o aviso, ó, saiam, vai inundar e tudo mais. Então, ninguém acreditava nisso. Então, as pessoas que não saíram por causa dos avisos, dos constantes avisos, dá para compreender. São pessoas que moravam ali há 50 anos. Ih, que bobagem é essa, cara? Eu moro aqui há 50 anos, sempre dá um alagamento, isso, aquilo, mas romper dique, vocês estão loucos, então. Era isso que as pessoas imaginavam, sabe? E isso foi, para mim, foi uma tristeza pela incapacidade da gente de comunicar e pela minha limitação de compreender que podia ser muito pior do que eu imaginava. Eu fiquei também impressionado, chocado e fazendo essa autorreflexão também, pensando sobre isso e pensando o quanto a cidade nos seus quadros técnicos e tecnicamente precisa ter aparatos para entender, assim, a pessoa que mora ali sei lá, na São Borja ou aqui embaixo na Florianópolis, aqui no início, eu acho que é direito das pessoas saber assim, olha, o dique rompendo, aqui está protegido por dique, o dique está ok, mas se romper e o Rio dos Sinos for a tal metro, a água chega aqui, né? É importante as pessoas saberem. Mas agora também falando de eleições, assim, o quanto isso mexeu na eleição, tu tem 9 eleições aí, talvez 10, né? Não, 9 eleições que tu já participa, ainda mais todas as outras de meio de mandato, então a gente já vai para 15 eleições aí, já participou. Exatamente. O quanto a enchente mexeu na eleição? Quanto ela mudou em seus mais variados fatores na tua análise? Não, a eleição mexeu o cenário político, né? Mexeu. Vários agentes políticos cresceram com a questão da enchente, né? Outros sofreram as questões da enchente, né? Por exemplo, algumas escolas não ter votação. Isso modifica, inclusive, a Câmara de Vereadores. Sim. Tem vereadores que, se as escolas tivessem votação, a formação da Câmara seria outra hoje. Então, ela influenciou totalmente. Se nós analisarmos também o cenário da política local, das campanhas majoritárias, por exemplo, o Executivo Municipal, ele ficou absorvido 35 dias para tirar a água de dentro da cidade. Abrigo, alimento, tudo. Depois levou mais 45 dias para tirar os entulhos da cidade. Ou seja, a cidade parou por 90 dias, num processo pré-eleitoral. E o que acontece quando tu bota todo o investimento de um lado da cidade? O outro também sofre, porque o outro sofreu com a falta d'água durante 30 dias, o outro lado sofreu com os buracos, porque todo o maquinário foi atender o lado que foi inundado e não tinha como ser diferente. Então a máquina pública se preocupou em recuperar o lado de lá, mas o lado de cá é quem
estava atendendo a comunidade que até então não poderia voltar para casa. Então, ela mudou todo o cenário político, né? Ela fez com que o executivo parasse para resolver esse problema. E ao resolver esse problema, tu às vezes negligencia algumas coisas. E não é porque tu quis negligenciar, é porque tu precisou priorizar. Por exemplo, tu com a HPS fechado, com a UPA da Rio Branco fechada, com mais de 25 postos de saúde fechados. Onde é que essas pessoas seriam atendidas? Do lado de lá. O lado de lá não estava preparado para esse número de pessoas. Então atingiu tudo, né? Na minha opinião, por exemplo, o prefeito Jairo Jorge é um grande injustiçado desse processo, uma vez que, apesar do esforço dele, do trabalho dele, ele não conseguiu atender todas as expectativas, não por vontade, mas por falta de forças humanas. Não tinha como. Nós tivemos que pedir bomba d'água para São Paulo, para a Sabesp. Nós tivemos que pedir retroescavadeira de cidades vizinhas, de estados vizinhos, porque faltou caminhões na cidade para limpar a cidade, né? Então, uma limitação humana, né? E aí, claro, tu tem que priorizar, né? Tua casa está pendendo do fogo, tu vai tirar primeiro a tua família. Ah, mas e o piano que tu recebeu, que ganhou, não sei o que, se der tempo eu volto a pagar o piano. Mas a primeira vida, depois, né, talvez alguma relíquia, talvez alguma coisa de mais valor, mas primeiro a vida, né, vida humana e vida animal. Mas, assim, o prefeito priorizou a questão ali da cidade. Mas havia um sentimento, assim, de insatisfação pela perda material, pela morte, pelo incômodo, porque teve pessoas que ainda estão em abrigos. Como é que essas pessoas, elas não são felizes, elas estão fora de casa, elas não têm o banheirinho deles, não têm o colchãozinho deles, entendeu? Então essas pessoas estão infelizes, e essa infelicidade, na minha opinião, projeta no governo eleitoral. E pela tua experiência, pelas tuas bases, por todo esse tempo, o que tu notou destas regiões que foram afetadas, né? Como é que elas estão agora, 5 meses e pouco depois disso tudo? E o que vai demandar maior atenção da Câmara de Vereadores, claro, do Executivo também, mas dos vereadores nos próximos anos? Eu vejo, assim, o lado atingido como verdadeiros heróis, sabe? O pessoal está dentro de casa, estão pintando, estão trocando janela, trocando porta. Não deu para botar a porta ainda, bota uma toalha de plástico no banheiro. E as pessoas estão lá, limpando a casa, plantando, outros já estão fazendo canteiro de novo, entendeu? Agora que a cidade, por exemplo, foram retirados entulhos, estão trabalhando a questão ali todo do encanamento e tudo mais, são os verdadeiros heróis, assim, incansáveis, porque deram a volta por cima, né? São uns guerreiros. Acho que sim, a cidade tem que continuar se dedicando ali, porque o HPS voltou ali, mas assim, 3 consultórios, né? O HPS é muito mais do que isso, então tem que se preparar para em dezembro abrir. O HPS é a nossa... Só tem 2 hospital de pronto-socorro no Rio Grande do Sul. Então, olha o que significa isso, né? Entendeu? A nossa UPA, que já voltou, os postos, as escolas. Então, acho que precisa de uma atenção, sim. Mas a maior atenção hoje, na minha opinião, são os DICs. Porque as pessoas que estão lá, elas têm medo. E elas têm motivo para ter medo, né? As que não morreram, viram a morte de perto, entendeu? As pessoas no telhado, têm que ser resgatadas, né? Então, o que eu vejo assim? A prioridade agora tem que ser o DIC, para as pessoas saberem, olha, aumentamos 2 metros. Ou seja, a água pode vir igual, pode vir meio metro, 1 metro, 1,5 metros. Tem que vir 2 metros a mais. Olha, 2 metros a mais, aí as outras cidades vão estar tudo debaixo d'água, né? Entendeu? Não vão existir algumas cidades, ou seja, isto seria uma imaginação de que o Rio Grande do Sul todo estivesse alagado, né? Porque tu vê, no que choveu, a água chegou ali na Guilherme Schell, bateu no muro do trem. Bom, se subir mais 2 metros, acabou Niterói, acabou Igara, acabou, ou seja, não existe lugar que não vai ser atingido, imagina nas outras cidades. Então, a questão dos diques, 2 metros a mais estruturado, as casas de bombas todas erguidas a 7 metros de altura, todas com o gerador próprio para evitar qualquer questão, isso não somente vai dar mais tranquilidade, como vai valorizar muito aquele bairro. As pessoas vão se sentir seguras. E essa desgraça que deu, ela
serve de alerta para nós darmos mais atenção para isso. Por exemplo, eu tenho um projeto do governo para que tenha um alarme sonoro, né? Quando tiver os riscos, para que tenham todo um sistema de monitoramento através de câmeras e também que tenha uma possibilidade de mandar mensagens para todos os moradores de Canoas através das operadoras e tudo mais, né? Que exista esse recurso. Então, acho que a gente precisa dizer, a cidade está mais segura, está mais limpa, está mais estruturada, precisamos melhorar, né? Que bom que o dinheiro está aí, porque a cidade não teria condições, né? Então, o governo Lula mandou 990 milhões de reais e o governador Eduardo Leite mandou 50 milhões de reais. Então, isso significa que existem recursos e já estão sendo feitos. Isso nos deixa mais tranquilo, porque daí não tirou o dinheiro da cidade. Porque se a cidade tivesse que fazer um dique com dinheiro próprio, ela levaria 50 anos. Perfeito. Para aqueles que não te conhecem, quais são as pautas prioritárias que os teus mandatos normalmente trabalham ou não tem exatamente pautas prioritárias? Como é que a tua atuação legislativa, como é que tu, até fazendo um balanço desses 7 mandatos? Tu sabe que desde o início eu trabalhei muito com a questão das crianças e adolescentes, né? Fui eu que criei na Câmara a Comissão Permanente de Proteção à Criança e ao Adolescente. Então, desde o início do mandato, desde 96, eu tenho em torno de 18 conselheiros e ex-conselheiros tutelares que são conselheiros do meu mandato. A gente tem um conselho, né, do mandato, então eles estão lá. Então, isso influencia, né? Também trabalha muito comigo pessoas que trabalham com crianças e adolescentes na área do escotismo, desbravadores e aventureiros, que são crianças, né, desde 6 anos até 15 anos, em clube de desbravadores, que militam também nessa área, que são meus conselheiros, né? Eu tenho muitos irmãos meus da igreja, a igreja adventista, que também são meus conselheiros, então isso me faz trabalhar muito com a questão da liberdade religiosa, né? E a liberdade religiosa é evidente que não é liberdade religiosa para cristãos, é liberdade religiosa para todos, senão não é liberdade religiosa, né? Então, a gente trabalha muito com isso, né? Porque muito embora muitas convicções religiosas sofrem hoje o preconceito, os cristãos já morreram por causa da sua fé, né? A história mostra eles sendo queimados vivos, né? Sendo decapitados, né? O próprio Jesus a morte dele foi resultado da intolerância, né? Então, nós trabalhamos muito com a questão da liberdade religiosa, né? Mas agora, eu trabalharia hoje, o foco principal do nosso mandato é pela garantia de direitos, né? Inclusive, como advogado, a gente trabalha muito isso, né? Porque existem direitos fundamentais. E os direitos fundamentais, eles são ditos fundamentais porque eles são indispensáveis para a vida. Então, a gente trabalha muito com isso. O meu escritório de advocacia faz muitas ações no sentido de garantir cirurgias, de garantir medicações, de garantir vagas nas escolas. Ou seja, é uma garantia que é dada por lei e que muitas vezes o Estado não dá. Então, às vezes, tem que ter uma liminar que garanta isso, né? Então, a gente trabalha muito com a questão dos direitos fundamentais. Mas tu tem uma atuação sempre política muito forte dentro da Câmara de Vereadores na relação com o Executivo, né? Uhum. Talvez por ser advogado, talvez por estar já no 7º mandato e daí traz uma experiência maior, né? Tu sempre teve uma atuação muito forte, seja na situação ou na oposição, né? E em momentos chave, como aberturas de CPI e todos os outros, tu sempre é um protagonista porque tu tá sempre nesse meandro. Nós vamos ter uma renovação agora de 38% de vereadores, sendo que um desses que estão entrando está retornando, que é o Dário. Os outros são novatos, né? Acaba que reforça isso, né? Muito provavelmente tu vai estar ou na linha de frente da situação ou da oposição. Exatamente. Em uma das duas eu estarei. E é o perfil, assim, né, Vanderlei? Eu tenho um perfil de ter posições, né? E foi isso com o Lagranha, foi isso com o Ronquete, foi isso com o prefeito Jairo Jorge, foi isso com o Busato, né? E será isso com o novo prefeito, ou o Jairo, ou o Ayrton, porque eu vejo que esta é
a obrigação precípua do vereador. Ele é um fiscalizador. Ele fiscaliza. E não tem como fiscalizar em silêncio. Mesmo em várias situações em que eu era líder do governo, eu incomodava muito nas reuniões de governo. Por quê? Porque eu, como líder do governo, eu tenho que fazer a crítica interna para que o governo não erre. Na oposição, a chance que a oposição tem de fazer com que o governo seja melhor é a crítica externa. Eu digo uma vez, inclusive, isso parafraseando o Dr. Jorge Wecht, minha referência. Ele disse assim uma vez para mim: Emílio, se um prefeito soubesse o valor que tem uma oposição, ele amaria a oposição. Por quê? Porque a oposição é quem vai dizer para o prefeito o que está errado. Ela vai fazer com que o secretariado tenha que constantemente dar explicação. Então a oposição é o melhor termômetro gratuito que eu tenho, porque eles estão cumprindo com a sua função e assim mesmo estão dizendo: ah, mas tem muita gente que quanto pior, melhor. Bom, tu então, quanto gestor, tu vai olhar essa crítica aqui. Ela é fundamentada ou ela só da desgraça pela desgraça? Então isso eu acho que é interessante. E eu nunca soube ser diferente, né? Desde o meu primeiro mandato, assim, a gente sempre trabalhou isso. Eu acho que essa é a função do vereador. Acho que esses novos vereadores, eu não os conheço ainda, mas acho que eles trazem, assim, ensinamentos para nós que já estamos há mais tempo, né? Eu acho que todos nós, na relação, nós ensinamos e aprendemos. E é numa relação, assim, quase de igualdade. Eu tanto ensino quanto eu aprendo, né? É o ditado aquele, né, do provérbio, que quando eu passo por alguém, eu nunca saio igual, porque eu levo um pouco dele e deixo um pouco de mim. E é assim que a humanidade cresce, amadurece e aprende, né? Tu vê espaço na política local para, nos próximos anos, nos próximos mandatos, surgir uma força fora do jairismo e do busatismo que a gente está atual? Sempre existe. A política ela é muito dinâmica. E as urnas, às vezes, elas nos surpreendem, né? Nos surpreendem, né? Porque muitas vezes eu já ficava na expectativa, quem será o governador, né? Podia ser qualquer um. Daí quando eu vejo o gringo ganhou a eleição com 6%. Entendeu? A gente será Ieda ou Tarso? Aí ganhou o gringo a eleição. Então, a política, ela dá sinais que às vezes a gente não consegue perceber, né? Por exemplo, as pesquisas, elas nos ajudam muito, mas elas erram muito. E não é que não estou dizendo que elas erraram propositadamente, muitas até se prestam para isso, né? Mas muitas vezes a leitura do cenário, né? Às vezes o cenário ele modifica muito com pequenos detalhes, às vezes de pessoas que vão para o segundo turno com uma votação e no segundo turno fazem menos. Mas como? Ele tinha 40% e aí terminou a eleição e ficou com 35%, então ele perdeu até o que ele tinha? Sim, porque é outro debate, é outra construção, é outra leitura, né? É um mês de confronto. A política, ela sempre nos ensina. E surgir uma nova força política é muito comum isso acontecer, né? Perfeito. Mas a gente hoje vê também que Canoas, por não ter um canal de TV aberto, né, como tem outras cidades e como essa sim. disputa que tu vê, por exemplo, para o governo do estado, que a TV conta muito, né, os exércitos de fundo de bairro assim que trabalham na cidade, eles fazem muita diferença, né? Fazem. As candidaturas à majoritária que não tem essa militância muito forte tem muita dificuldade, né? Muita dificuldade. É que os meios de comunicação, eles chegam onde ninguém chega. Ninguém chega. Tem condomínios fechados que tu só com ordem judicial para entrar, né? Não consegue. Tem, por exemplo, conglomerados que tu não atinge as pessoas, tu não sobe. Como é que tu vai entrar? Tu não entra nem no porteiro eletrônico ali, né? Então tu não tem acesso. O que entra lá? São as redes de comunicação, né? Hoje, mais socializada, né? Porque hoje as redes sociais, elas, na minha opinião, influenciam mais, inclusive, que a televisão. Mas a televisão, ela chega a um público que as redes sociais não atingem e vice-versa, né? Tem pessoas, por exemplo, que nunca buscam informações pela televisão.
vão buscar pelas redes sociais. E vice-versa, ocorre o contrário também. Eu não quero nem saber de celular e tudo mais, mas se deu na televisão é porque é outro, a informação é outra, né? Vereador, quero te agradecer, quero lhe desejar um ótimo trabalho Muito pelo bem da obrigado. cidade, pelos próximos 4 anos e volte sempre, vamos lhe convidar para outros programas aí de debate também. Obrigado. Muito obrigado, estamos sempre à disposição da imprensa. Quero aproveitar para te parabenizar pela isenção com que tu tem feito o teu trabalho, dando espaço para todos os partidos, todas as correntes políticas, né? Fazendo as perguntas, questionando, apertando, mas permitindo, né, que todos se defendam, todos digam a que vieram, mas a imprensa, quando ela permite isso, ela de fato socializa a informação, né? Então eu julgo assim indispensável para a democracia a imprensa livre e independente, né? Porque a imprensa livre, mas não independente, eu acho que ela prejudica em muito a democracia. E quero te parabenizar porque, de fato, eu tenho notado o trabalho de vocês, não somente da socialização da informação, mas a busca da verdade. Tá certo, obrigado. Obrigado. Essa foi mais uma entrevista com os vereadores eleitos para a nova legislatura aqui de Canoas. Se está passando pela primeira vez no nosso canal, aproveita para te inscrever e clicar no sininho que tem aí do lado, que assim tu é avisado com uma notificação na tela do teu celular para todo o conteúdo novo que a gente posta aqui no canal OT Play TV. Muito obrigado e até a próxima.